Fala galera, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Na paz de Deus. Fala para a pessoa do seu lado uma frase bem bonita para ela. Fala que os olhos dela são como o sol, né? Galera, vamos começar então nossa mensagem. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é crucial na vida com Deus, no Evangelho, que é discipulado. Então não tem como nós falarmos de Evangelho, de Jesus, de igreja, sem falar de discipulado, né? E eu queria ler com você um texto bem importante, já vai abrindo aí, em João, capítulo 21, versículo 15. Vai abrindo aí. Como eu falei, não tem como falar de Evangelho, não tem como falar de Jesus sem falar de discipulado. E quando nós vamos principalmente para os Evangelhos, não tem como a gente falar de discipulado, de Jesus e não falar da vida de Pedro. É um cara muito legal e a história dele sempre me impacta quando nós falamos sobre discipulado. E em João 21, versículo 15, a gente vai ler ali mais ou menos o final dessa história, só para a gente começar a contar essa linha do tempo de Pedro. Beleza? Olha só. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Papai, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua mensagem, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Evangelho não tem a ver com o nosso poder, tem a ver com o poder do Senhor, tem a ver com a sua mensagem, Deus. E nós te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos te ver, te ouvir e sair daqui mais crescidos do que entramos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, esse foi o último momento de Jesus de Pedro. E é um trecho muito conhecido, né? Nós vamos fazer mais ou menos como aquelas séries, né, que começam mostrando o final e depois vão lá 10 anos antes, né? Esse tipo de coisa a gente vai fazer aqui. Eu estou contando o último momento porque Jesus fala algo crucial para Pedro, que é o quê? Cuide das minhas ovelhas. E esse é o princípio, um dos princípios fundamentais da vida com Deus, é cuidar de ovelhas, cuidar dos filhos de Deus, cuidar da igreja. Todo cristão de fato foi chamado para cuidar de vidas. Amém? Você crê nisso? Todos nós recebemos algo poderoso. Nós recebemos, né, nós sabemos a cura da pior das doenças, que é o quê? A condenação eterna. E nós temos o remédio, nós podemos curar, e nós podemos cuidar, e nós podemos abençoar, não é verdade? Então nós temos essa responsabilidade, que é o quê? De realmente apresentar essa vida, ou seja, discipular pessoas. Amém? Então, se você diz que ama a Deus de verdade, você precisa cuidar de vidas. É simples. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Sabe, a linha do tempo de Pedro, se a gente fosse fazer, fiz alguns recortes de alguns textos do Evangelho, só para você entender um pouco. Primeiro, lá em Mateus 4, versículo 18, fala quando Jesus encontrou Pedro. Olha só o que fala. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, esse foi o momento que Jesus conheceu Pedro. Ou melhor, Pedro conheceu Jesus. E o que aconteceu? Jesus fez uma proposta. Ei, eu tenho uma proposta para ti. E Jesus, muito bom, né, com jogos de palavras. Pedro estava pescando peixes, né, estava com a sua rede nas mãos. O que Jesus falou? Ei, vem para cá que eu vou te fazer pescador de homens. Cara, isso é incrível, não é? E é muito legal que a Bíblia é enfática no versículo 20 e diz: no mesmo
instante, Pedro largou as suas redes. A pergunta é, será que você é parecido com Pedro nesse ponto? Porque Jesus chegou para Pedro, fez uma proposta e falou: ei, eu quero te dar uma vida diferente. Sabe o que Pedro fez? Largou as redes e seguiu Jesus. Esse é um ponto crucial na vida de um discípulo, entender que quando ele encontra Jesus de fato, ele abre mão do que ele achava importante e agora foca no reino de Deus. As redes para Pedro eram o sustento dele e mesmo assim ele largou e disse: ei, eu vou te seguir. O Senhor é o que realmente importa para mim. E foi o que aconteceu. Muito legal, muito impactante esse momento da vida de Pedro. Outro ponto, lá em João 6, tem uma das grandes histórias lá no versículo 66, se você for ver. Olha só, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso aqui está contando quando Jesus fez diversos milagres e multiplicou o pão, mas as pessoas só começaram a seguir Jesus por causa de comida. E Jesus falou: ei, sai daqui, vocês só querem comida, né? Eu tenho algo mais poderoso. E as pessoas começaram a sair de perto de Jesus. Isso é narrado próximo a essa história de João 6,66. E olha só o que fala. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Cara, olha só que poderoso que Pedro falou, não é? Ele falou: Senhor, eu só tenho você. Sabe, será que isso nós podemos dizer também? Para ele: Senhor, eu larguei todas as coisas e eu só tenho você. Para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Sabe, muitos de nós falamos isso para Jesus, mas falamos isso para o dinheiro, mas falamos isso para a fama, mas falamos isso para vários outros deuses. E na verdade não servimos a nenhum direito. Sabe, Pedro ele falou: eu não tenho para onde ir, eu só tenho o Senhor. Isso é poderoso e essa também é uma outra postura de discípulo. Primeiro nós vimos que o discípulo ele larga tudo para seguir a Jesus. Segundo, ele olha para Jesus e diz: eu só tenho você, eu não tenho mais para onde voltar. E outro ponto, lá em João 13 agora, passeando lá para João 13, versículo 35. Olha só, Jesus já falando, dizendo já sobre a sua morte, sobre o seu futuro. Olha só o que ele fala: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Cara, olha só a virada de jogo. De fato, Pedro foi um cara que largou as redes e seguiu a Jesus. Foi um cara que falou: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Em outro momento, né? Ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E eles falam: cara, Pedro, tu é o cara, porque isso não foi te revelado em sangue, em carne, mas foi revelado pelo Espírito. Então Pedro teve diversos altos nessa vida com Jesus, nesse trajeto com Jesus, não é? E chegou num ponto próximo à morte de Jesus que Pedro vai lá: pô, eu tô em alta, eu quero ter mais moral que o chefe. O que ele fala? Ei, Jesus, não vou deixar ninguém te matar, eu vou contigo. E o que Jesus fala? Pedro, você mesmo. A grande verdade é que antes que o galo cante, você vai me trair. Eu fico pensando a reação de Pedro. Qual seria a sua reação no lugar dele? Poxa, eu sempre estive em alta, sempre tive tudo certo, e aí, nessa hora chave, Jesus me dá um corte. E nós iremos entender um princípio extremamente importante. Sabe o que é? Eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 18, versículo 15. Olha só, continuando essa história. Isso já próximo ali da morte de Jesus.
18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo a Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então alguém perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: eu não sou. Versículo 18. Fazia frio. Os servos e guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e seus ensinamentos. Versículo 25. Enquanto Simão estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha de Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com aquele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. O galo cantou. Amém? O que aconteceu? O galo cantou logo após Pedro negar a Jesus pela terceira vez. Se cumpriu o que Jesus falou. Pedro em choque, mas mesmo assim, quando Jesus estava indo ser morto, ele foi seguindo ali, meio 007 ali, mas reconheceram ele. Falaram: ei, tu estava com Jesus? Ele falou: eu não, nunca vi esse Jesus. Não, tu estava assim? Não, eu não. Não, você estava, eu vi, você cortou a orelha do cara. Não sei. E o galo, cocoricó. Faz o galo cantando aí. Não, brincadeira, não precisa. Né? Já pensou a galera passando, o que é essa igreja? O que estão falando nessa igreja? Né? Mas o que acontece? Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele nega. E se cumpre. E acontece toda a história que você conhece, não é? Jesus de fato é morto, exposto, né? Machucado pelos nossos pecados. E aí depois Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. Cara, que incrível, né? Isso daí é de arrepiar já. Depois disso tudo, Jesus ressuscitou. E aí, eu queria ler com você um texto lá em João. Ou melhor, Marcos 16, versículo 6. Pode abrir lá, Marcos 16, capítulo 6. Olha só o que fala. Versículo 6, Marcos 16, versículo 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá o verão, como eles lhe disse. Olha só, isso daqui é quando Jesus já ressuscitou. Os caras foram procurar Jesus e alguém falou para eles: ei, o Jesus que vocês estão procurando, ele ressuscitou. Então, avisem isso para os discípulos e a Pedro. Não é peculiar isso? Porque Pedro aceitou Jesus, Pedro era discípulo. E o que eles falaram? Olha, avisem aos discípulos e a Pedro. Alguma coisa tem aí, meus irmãos, segura aí. Agora sim, podemos ir para João 21, versículo 1. Olha só, João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas
a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns peixes do mar que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes a ele, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Cara, olha só essa história. Olha só que história maluca. O versículo 3 de João 21 é incrível, porque ele fala assim, ó: do nada, vou pescar, disse-lhes Pedro. Sabe como que Jesus tinha encontrado Pedro? Naquele primeiro texto que nós lemos, pescando, vivendo da pesca. E quando ele tinha encontrado Jesus, o que ele fez? Ele soltou as redes e foi pescar homens. E cara, depois desse texto, depois que ele traiu Jesus, depois que aparentemente Jesus tinha deixado eles para trás, o que Pedro fez? Voltou à velha vida. Voltou à antiga vida. E é muito legal porque Pedro é muito maluco, né? No versículo 7 diz: quando ele percebeu que era Jesus, ele colocou a capa e se lançou ao mar. Deu uma escondida, deu um adiadão ali, né? Deu uma escondida achando que Jesus não ia ver ele ia ficar embaixo d'água e Jesus não ia perceber. Mas isso é muito interessante porque mostra que Pedro voltou à sua velha vida. Voltou à velha vida. E Jesus sabia que precisava restaurar algo em Pedro para que de fato ele pudesse ser um grande líder que de fato foi. Mas Pedro precisou passar pelo que ele passou. É muito legal que, por exemplo, a gente lê a segunda carta de Pedro, capítulo 2, e a gente vê de fato Pedro falando algo. Pedro já mais maduro, pouco mais de 60 anos depois de Cristo, ele escreveu a carta dele, 2 Pedro, e ele fala assim, ó, né, que nós não sejamos como os cachorros que voltam para o seu vômito, que nós não sejamos como aqueles que conhecem e depois voltam para trás. Por que Pedro escreveu isso? Porque de fato Pedro tinha vivido isso. Pedro, de fato, ele conheceu a Jesus, mas depois ele voltou para a sua velha vida. E sabe, por isso que agora que a gente entendeu tudo, conheceu toda a história, a gente entende porque aconteceu esse momento aqui de João 21 que a gente leu lá no começo. Que é o quê? A restauração de Jesus com Pedro. A restauração, Jesus restaurou Pedro naquele momento. Porque Pedro precisava ser restaurado, ele precisava se converter de verdade, ele precisava realmente mudar de vida. E talvez é o caso de muitos de nós aqui. Talvez muitos de nós aqui falaram num dia qualquer, num dia específico: ei Deus, eu aceito correr essa corrida, eu aceito viver esse evangelho, eu aceito viver a tua vontade, eu quero fazer, eu largo as minhas redes, mas na verdade no fundo, você não tinha largado suas redes. Porque é só você dar uma esfriada, é só aparentemente Jesus não está naquele calor com você, que você volta para suas redes antigas. Por isso que tem uma música bem famosa que fala: olha, queimei minhas carroças, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Deixei meus barcos no cais, já era. Mas muitos de nós somos como Pedro, meus irmãos. Afirmamos tanto que somos, mas é só algumas vezes Deus dá uma aparente esfriada, Deus não falar tanto. Poxa, mas no começo lá eu sentia tanto as paradas, eu sentia tanto poder, eu ouvia Deus. É só Deus parar um pouquinho, ficar um pouco mais em silêncio com alguns de nós, ou não fazer algumas coisas que nós gostaríamos, que a gente volta para as nossas antigas redes. Não é verdade? Sabe o que nós precisamos? Restauração. Precisamos ser restaurados por Deus. E se você permitir, Deus vai te restaurar nessa noite. Amém? E por isso eu queria ler novamente com você, com outra perspectiva. João, capítulo 21. Olha só o que ele fala. No versículo 15, ele fala: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente disse:
Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado a terceira vez, você me ama? E a pergunta é, por que Pedro ficou chateado com Jesus? Por Jesus perguntar a terceira vez, tu me amas? Talvez você pense assim, porque Pedro falou, pô, Jesus, não está botando fé na minha palavra, né? E ficou chateado, porque foi a terceira vez, né? Tem que perguntar um monte, mas não é por aí. Talvez esse texto, ele é muito importante ser interpretado com o original, com o que ele quer trazer para nós do cunho original. E hoje, no nosso português brasileiro, algumas palavras até se perdem, né? Vou dar um exemplo, eu posso dizer para minha esposa que, amor, eu te amo, né? Mas eu posso virar para um cachorrinho e dizer, cachorro, eu te amo. E posso dizer para um chocolate, meu, eu amo chocolate. E querendo ou não, a palavra amor no português, principalmente, ela perde muito sentido. Então, muitas das vezes, o que eu falo para minha esposa, eu falo para um cachorro, que eu falo para um doce. Mas, principalmente no original, falando o grego ele usa três definições de amor, né? Que é o ágape, o filéu e o eros. O eros está falando mais em relação ao amor conjugal, do homem para a mulher. O filéu, ele está falando acerca do amor de amigo, né? Do companheirismo, o amor filos, filéu, né? E também existe o amor ágape, o amor agapau que nós falamos, que é o quê? O amor incondicional de Deus, o amar acima de todas as coisas, um amor extremamente completo. É isso que o grego traz para nós. E quando nós trazemos essa definição e colocamos dentro desse texto, nós entendemos uma coisa. Nas duas primeiras vezes que Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Jesus falou assim, Pedro, você me filéu, ou seja, Pedro, você gosta de mim? E Pedro fala, olha, Senhor, claro que eu gosto, é nós, estamos juntos. E Jesus vai lá e pergunta pela segunda vez, ei Pedro, você gosta de mim? Você me acha legal? Pedro falou, ô Jesus, é nós, eu gosto muito de você. Mas na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, e Pedro, você me ágape? Pedro, você me ama acima de todas as coisas, você me ama de forma incondicional? Naquele momento, deu um clique na cabeça de Pedro, e Pedro pensou, cara, Jesus sabe que eu não amo ele. Certo, veio muitas coisas na cabeça de Pedro. E por isso que a Bíblia fala que Pedro se entristeceu. E ele falou o seguinte, Jesus, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu apenas gosto de você. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que o meu amor é falho por você. Mas sabe o que é mais impressionante nessa história? É que mesmo assim, depois de Pedro falar isso, Jesus falou o que para ele? Ei, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus estava restaurando Pedro. E Jesus estava cortando as pernas do Pedro, dizendo, ei Pedro, você não é tudo isso não. Você não é essa Coca-Cola toda não, Pedro. Vou te colocar no teu lugar. Eu sei que você é falho comigo, mas mesmo assim eu te amo e te coloco uma missão. Vai e discipula e cuida das minhas ovelhas. Sabe, meu irmão, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor Jesus. Nós podemos plantar, nós podemos regar, mas quem dá crescimento é Deus. E nós precisamos entender que não tem a ver com o nosso poder. E por isso Jesus fala, Pedro, não tem problema você não me amar, porque sou eu quem faço. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas Pedro precisava admitir para Deus, Deus, eu sou falho sim, me perdoa. E a questão é, como você tem chego diante de Deus? Como você tem chego? Será que você tem chego para Deus com a oração do fariseu ou do publicano? Será que você tem chego na presença de Deus? Deus, obrigado por eu ser bom, por eu ser o cara, porque era o que Pedro era. Pedro, ei, para onde eu vou? Senhor, né, tu és o Cristo de Deus vivo. Oh Deus, eu vou me colocar na frente de todo mundo, eu sou o cara.
Mas o que Jesus queria de Pedro era: Pedro, você tem que entender que você não é nada sem mim e que você é falho, mas mesmo assim eu te amo e tenho uma obra na sua vida. Por isso que a oração do publicano é: Senhor, eu não merecia nem estar aqui. E essa é a nossa oração. Por que Jesus restaurou Pedro? Porque Pedro antes achava que era alguma coisa e ele saiu entendendo que ele não era nada. Isso é poderoso. E é isso que o Evangelho faz conosco. E ele não faz com o intuito de fazer com que você se sinta pequenininho, coitadinho, não. Ele te faz conhecer o verdadeiro poder de Deus. Você só consegue conhecer o verdadeiro poder de Deus quando você tira a mão do volante e deixa Deus guiar você. Essa é a única forma. E por isso que daí, reconhecendo que nós somos pequenos, que nós falhamos, nós entendemos que Deus nos ama. Porque o Evangelho, meus irmãos, não tem a ver com eu amar a Deus. O Evangelho é porque Deus amou o mundo. O Evangelho não tem a ver com o seu amor por Jesus, tem a ver com o amor de Jesus por nós. Esse é o Evangelho. Ele nos amou, Ele deu a vida, Ele ressuscitou, Ele retornará. O Evangelho tem a ver com Jesus e não conosco. E foi isso que Pedro entendeu naquele momento. E que em nome de Jesus você entenda nesse momento também que o Evangelho tem a ver com o amor de Deus para conosco. Amém? Amém. E aí nós entendemos uma coisa poderosa. Nós entendemos algo poderoso. Que ele fala, versículo 18 em João 21 ainda. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos para outra pessoa e o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Se lembra de identidade, que o Pai que aponta a identidade? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era quem se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: E Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Cara, olha só o que acontece nessa história. Jesus começa a falar acerca do futuro de Pedro, da obra que Deus ia fazer em Pedro. Sabe? E como nós falamos acerca do Evangelho, tinha um outro discípulo nessa história que entendeu o amor de Deus por ele, que era João. Tanto é que sempre quando Jesus escreve o seu Evangelho, quando ele cita ele mesmo, o que ele fala? O discípulo a quem Jesus amava. Jesus em nenhum momento falou para João: Ei, tu é o discípulo que eu amo, hein? Não, mas João entendeu o amor de Deus e falou: Eu sou amado por Deus. Eu sou amado. E você pode dizer isso? Eu sou amado por Deus. E Jesus fala, Pedro, né? Continuando sendo Pedro: Pá, Deus, e ele? Ele, deixa ele. Meu papo é contigo. Segue-me. E nós entendemos que João era amado por Deus porque ele entendeu. E Pedro entendeu um pouquinho mais penoso, né? O trabalho de Pedro foi um pouquinho mais penoso para entender o amor de Deus por ele. Sabe? Uma das coisas bem importantes acerca de toda essa história é que, de fato, o Evangelho cura, o Evangelho transforma e o discipulado é poderoso. Você crê no discipulado? Eu creio muito no discipulado. E eu creio que, de fato, Jesus, naquele momento, discipulou, fez o que precisa ser feito no discipulado. Trazer à tona as falhas, trazer cura, trazer reflexão, trazer caminhar. Porque falou: Pedro, me segue, vem comigo, eu vou te ensinar mais algumas coisas. E o resultado do discipulado nós lemos em Atos. Se você ler Atos 2, Atos 3 e Atos 4, nós lemos Pedro ministrando, pregando para 3.000 pessoas e depois pregando para 5.000 pessoas. Imagine, em 2 pregações, 8.000 convertidos. Um cara que era totalmente perdido, cheio de convicções erradas, e Deus vai lá e transforma.
e faz a vida dele nova a ponto de ele pregar: ei, esse Jesus é poderoso. Em 2 pregações o cara ganhou 8.000 vidas para Jesus. Isso não é poderoso? É incrível, o discipulado é incrível. O discipulado faz a frutificação acontecer. Sabe, uma das coisas que é muito interessante do contexto judeu é que era um contexto cheio de festas, né? Se você é um assíduo do Antigo Testamento, você vê que diversas festas, né? Principalmente quando nós lemos Levíticos e assim por diante. No contexto que estava se passando aquela história de Jesus, a morte de Jesus, quando Jesus morreu, estava próximo à festa de Páscoa. Por isso que até a Páscoa nós comemoramos a morte de Jesus, a ressurreição e tudo mais, porque de fato Jesus ele morreu na época da Páscoa, embora nós achemos que a Páscoa existe por causa de Jesus, isso é fato, mas a Páscoa já é muito mais antiga. Nós vemos lá na saída do povo do Egito, quando de fato Deus poupou os primogênitos dos filhos de Deus que tinham sangue na porta e assim por diante. Então, desde aquela época, Deus já falou: olhem, comemorem, porque essa é a Páscoa e vocês vão comemorar. Desde a época de Moisés liderando o povo saindo do Egito. Se lembram disso? Lembram. Amém. Então, existia a festa da Páscoa, que foi onde Jesus morreu. Teve um primogênito que não foi poupado. Jesus foi morto, mas ressuscitou. Amém? E Jesus ressuscitou no 3º dia. E o contexto judeu também falava: olha, dias depois vocês vão fazer o quê? A festa das primícias. Isso você pode ler lá em Levítico 23. Fala: façam depois as festas das primícias. Que é o quê? Pegar as primeiras partes e entregar para Deus, consagrá-las a Deus. E o que aconteceu na festa das primícias? Jesus Cristo ressuscitou as primícias. O contexto judeu também fala, lá em Levíticos 23, que 50 dias depois da festa das primícias, o que acontece? O Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes? 50 dias depois da primeira colheita, fazer mais uma grande colheita em consagração a Deus e gratidão a Deus. E sabe o que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo? A festa de Pentecostes. Isso é poderoso. Sabe por quê? Porque talvez a gente pense que o dia de Pentecostes tem a ver por causa das línguas de fogo e toda a manifestação naquela casa. De fato, hoje é conhecido por causa disso. Mas a festa de Pentecostes já acontecia no contexto judeu. E é muito engraçado que Deus, enfim, Ele sabe de todas as coisas. E naquele momento estava acontecendo a festa número 1500. Olha só que interessante. Então a festa de Pentecostes que aconteceu próximo à ressurreição de Cristo foi a festa de número 1500 anos comemorando Pentecostes. E por isso que nós vemos na história, quando nós lemos em Atos 2, que diversas pessoas de lugares do mundo estavam lá, porque por ser a festa 1500, todos foram convidados, diversos países e reinos e reis e assim por diante. Por isso tinha gente de todo mundo naquele momento, naquela festa, porque era uma festa muito importante. E foi naquele momento que Pedro pregou. E foi naquele momento onde houve uma manifestação naquela casa, onde teve línguas de fogo, onde tiveram pessoas falando a língua daquelas outras pessoas. Aquela foi a grande colheita do Pentecostes. Amém? Cara, em 50 dias aconteceu algo poderoso. Em 50 dias aconteceu algo poderoso. O discipulado fez efeito. Talvez você pense: pô, cara, o discipulado não dá certo, não gera vida. Cara, gera vida sim. Só espere o tempo certo. Poxa, estou investindo em tal pessoa, não vai dar certo. Pô, essa pessoa não vai e não sei o que. Confia nessa pessoa que você está investindo. Não, cara, esse cara é difícil. Mano, só ler Pedro. Olha só, tem cara mais difícil que Pedro? Que do nada Jesus fala: ei Pedro, não faz nada. Ele já pega uma faca e já arranca a orelha de alguém. Tem alguém mais difícil que Pedro? E Jesus deu um jeito nesse cara. Então, se aquela pessoa você diz: não, essa pessoa é difícil de ser mudada, creia que o discipulado vai trazer vida, porque o Espírito Santo está nesse negócio, que é discipular, porque é um mandamento: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o discipulado.
Esse é o nosso chamado, é uma ordenança. Deus mandou, Jesus Cristo mandou a gente discipular. Não é uma opção do cristão, é um mandamento, é uma ordenança. E eu e você fomos chamados para discipular. Você crê nisso? Você crê no poder do discipulado? Amém. Que em nome de Jesus você possa discipular pessoas e possa transformar vidas. Crendo, vai ter fruto, vai ter fruto. Essa pessoa vai frutificar, vai ser bênção, vai trazer vida, vai gerar vida em nome de Jesus. Eu quero fazer um exercício com você. Eu queria que agora você começasse a mentalizar uma pessoa que você quer que esteja aqui com você. Uma pessoa que você quer trazer para Jesus, que você pensa, aquela pessoa mesmo, aquela que você diz, cara, essa pessoa é difícil. E eu quero que realmente a gente coloque essas pessoas na presença de Deus, porque para Deus não há impossíveis. Não há nada que Deus não possa fazer. Você crê nisso? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Papai, nós oramos, Pai. Nós oramos, Pai, por algumas pessoas que nós queremos trazer para o Senhor. Pai, nós cremos no poder do discipulado. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua unção, nós sabemos que o Senhor pode fazer, nós sabemos que o Senhor pode curar, nós sabemos que o Senhor pode transformar, Deus. Sabe, nós te pedimos, Pai, restaura, Pai, Pai, se nós precisamos ser restaurados igual Pedro, Pai. Que muitos de nós, Pai, dizemos que te seguimos, mas às vezes não te seguimos verdadeiramente, Pai. Coloca arrependimento no nosso coração. Coloca uma nova postura, Pai. Coloca um novo posicionamento em nós, Pai. E de igual forma, Pai, eu oro, Pai, por aquelas pessoas que talvez até nós mesmos, Pai, perdemos a expectativa, nós perdemos a fé de que elas poderiam ser transformadas e alcançadas, Pai. Mas nós repreendemos isso em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor faz, que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é todo poderoso, Pai, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus.